Olá, eu sou a Kelly Queiroz e hoje nós, 3 artistas, professoras e pesquisadoras, nos reunimos para compartilhar nossas experiências com a dança, infância e ensino. Então nós vamos compartilhar nossas experiências, falar um pouquinho sobre nós e trazer esses saberes para que possam contribuir de alguma forma, não só com a prática de vocês que estão assistindo, mas com as nossas práticas. Então, é isso aí, vamos lá. Então, eu sou a Kelly, eu sou licenciada em Artes Cênicas e Dança, sou mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu sou professora desde 2014, comecei dando aula de dança no ensino não formal, no projeto Mais Educação, depois eu fui dar aula na escola de dança, no espaço de dança Selma Zambuja, aí eu comecei a trabalhar no Centro de Educação Infantil, e aí foi quando eu comecei a entrar no ensino formal e comecei com a educação infantil. E aí continuei trabalhando com o ensino de dança não formal. Hoje eu estou principalmente atuando com o ensino de dança não formal. Atuei 2 anos na Escola Municipal de Educação Infantil, no ensino de arte, trabalhando com as artes no geral e pesquiso principalmente mediação, dança, corpo e arte no geral. Bom, eu fui convidada com muita alegria para essa conversa com essas 2 outras mulheres super potentes. Meu nome é Miraíra, sou professora e pesquisadora, me formei em Educação Física pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e depois fiz a minha trajetória acadêmica na Universidade Federal de Santa Catarina. De trabalho com as crianças, eu acho que eu sempre estive envolvida, porque eu sempre fui criança. A criança, como a gente diz, né, nas pesquisas, ela nunca morre dentro da gente, basta a gente ir alimentando ela, e ela gosta de um alimento bem prazeroso, que é a espontaneidade e a criatividade. Então, isso a gente vai mantendo ao longo do processo. Quando a gente se aproxima de novo das crianças, a gente tem essa grande oportunidade de novo estar com elas nesse caminho e de nos alimentar enquanto criança. Então, eu falo que pesquisar, eu sempre pesquisei desde pequena também. E com as crianças eu sempre estive também com elas, independente de eu ter crescido um pouco mais do que elas. E enquanto trajetória de trabalho, eu me formei, depois fui dar aula de natação para crianças e bebês. Foi uma experiência muito bonita de ver esses corpos nesse ambiente líquido e aprendendo a conviver nesse outro ambiente, que elas já viveram durante a barriga um bom tempo. Então, era sempre bonito rever essas descobertas, porque são descobertas que elas já sabiam daquele conteúdo, já estava dentro delas. Então, essa dança dentro da água sempre foi muito bonita de acompanhar. E depois, enquanto pesquisadora, eu fui morar em 2 comunidades ribeirinhas para descobrir um pouco desse cotidiano dessas crianças nesses lugares. Então, eu acordava em horários que dependiam do dia e ia seguindo os passos delas. E seguir os passos da criança é silenciar um pouco você e acompanhá-las nesses trajetos que elas te convidam. Então, eu passei 6 anos sendo convidada pelas crianças a acompanhar o trabalho delas diariamente. Que é o trabalho de mudar esse mundo nas pequenas revoluções que elas fazem cotidianamente. Então, nesse momento, né, depois que eu terminei esse estudo, dentro de uma comunidade ribeirinha em Florianópolis e numa comunidade ribeirinha no Pantanal Sul-Mato-Grossense, a grande ideia era abrir um jardim de infância, mas foi interrompido pela pandemia. Então, eu permaneço agora me comunicando com as crianças, continuo estudando as crianças, estudando com as crianças também, mas mais pontualmente com algumas que eu consigo ter contato no momento. Então, é isso. Estamos aqui para dialogar sobre essas experiências, sobre essas pesquisas e sobre esse fazer com as crianças. Eu sou a Adeline e também estou muito contente, muito grata pela oportunidade de dividir essa tarde com essas mulheres. E o meu fazer artístico está bem relacionado a um corpo não bailarino, a um corpo do não ator. E eu venho há mais ou menos 16 anos trabalhando com teatro no ensino não formal. E sempre voltada para uma pesquisa de um corpo que não é profissional, que está experimentando a arte pela primeira vez, né, o teatro, o corpo cênico ou a dança pela primeira vez. E descobrir
novas potencialidades daquele sujeito. E aí essa pesquisa, ela se estendeu depois para a academia, quando eu me formei em artes cênicas, e depois na pós-graduação também, com arte e cultura regional, pensando sempre o sujeito como alguém potente para criar. Saio da licenciatura, vou para o ensino formal, e aí eu começo a trabalhar e colocar em prática com as crianças aquilo que eu vinha pesquisando de forma intuitiva e depois também de forma acadêmica, né, com uma pesquisa voltada para aquele sujeito que é criador de arte, de cultura e de conhecimento, acreditando que qualquer corpo, essa criança que está na escola, o adulto que está dando aula, o adulto que está na comunidade escolar é um corpo potente para a dança e para a atuação. É um corpo que pode ir para a cena e estudando caminhos, né, para que esse corpo comum do dia a dia consiga aumentar, então, suas potencialidades e conhecer também seus limites. E agora estou mestranda também na área de educação, focada nas artes cênicas, pelo Prof. Artes, uma parceria da Universidade Federal com a Universidade do Mato Grosso do Sul, e atuando também diretamente com os meus alunos. Então, é uma pesquisa-ação que vai proporcionar aí novas experiências, que a gente vai compartilhar um pouquinho. Bom, agora nós vamos compartilhar um pouco das nossas experivivências, do nosso fazer, da maneira como cada uma de nós vê esse ensino, vê a infância, vê a dança, como esses três se atravessam, como que é esse corpo, nesses diferentes locos de enunciação, né? Esses lugares de fala que são tão diversos. E aí a gente vai começar com a Adeline, compartilhando a perspectiva dela do ensino de dança, dessa perspectiva do ensino formal. Vai lá, Dê. Pensar a dança na educação, ela requer um olhar, um cuidado para essa criança, né? Dentro de uma sala de aula, são aproximadamente 30 crianças. Cada uma vem de uma família diferente, de uma realidade social diferente, ainda que elas estejam vivendo no mesmo bairro, cada uma é atravessado por uma cultura familiar. Então a gente já não pode mais pensar em cultura, mas em culturas. Então pensar a dança para essa turma tão heterogênea, para uma perspectiva de uma sala de aula e depois estender isso para uma escola, não tem como não pensar numa dança que não seja regida por uma técnica. Sim. Porque uma dança que está regida por uma técnica, ela vai contemplar apenas alguns corpos, né? Então, a forma com que eu lido com a dança na escola é primeiro olhar para esse sujeito, para essa criança, que corpo que ele tem, qual que é a experiência dele com a dança, saber e acreditar que já existe uma dança inerente a esse sujeito, que pode ser trabalhada, pode ser potencializada, mas sempre a partir da perspectiva dele mesmo. Uhum. Então, pesquisando sobre como então, ok, eu tenho aí uma diversidade gigante, não posso aplicar o balé clássico na sala de aula, na disciplina de arte. Sim. Então, pensando nisso, eu fui orientada e também questionada em como fazer, como se dá essa dança. O que eu vou fazer numa aula de dança na escola que é diferente de uma aula de dança num estúdio, por exemplo, numa academia. Ou no contraturno escolar, né? Num projeto que às vezes acontece dentro da escola, né? Isso, que tem um outro objetivo, né? E então eu encontrei na perspectiva da dança somática uma potência para desenvolver a dança nessa criança. Porque essa perspectiva, e principalmente falando já em Klaus Viana e depois, né, Jussara Miller, que vem desenvolvendo essa técnica no Brasil, que trabalha também com crianças, essa técnica ela vai apresentar o quê? Uma perspectiva de respeito e autoconhecimento. Então, a criança ela pode experimentar possibilidades a partir do seu próprio potencial
e respeitar os seus limites também. E esse ato de se conhecer através da dança, ela vai potencializar também o criativo, né? Então, enquanto a criança experimenta, ela mesma cria. Então, o papel do professor na aula de dança, neste caso, é um provocador, né? Ele vai ser um estimulador, alguém que vai potencializar, que criar possibilidades para essa criança experimentar a dança. Eu acho que muitas vezes também, né, é importante a gente pensar que esse provocador, ele não vem com uma ideia fixa para a aula ou né, estagnada. Olha, hoje vocês vão aprender a mexer a mão assim. Então, todo mundo vai aprender a mexer a mão assim. Ah, fulano, a sua mão tem que estar mais baixa, mais alta. Não se trata disso. Isso. Se trata exatamente da gente pensar que esses corpos já estão predispostos a serem criativos. Né? Então, às vezes, você altera algum elemento do ambiente, ou você traz algum objeto novo, ou você traz alguma palavra, alguma sugestão para eles repensarem esse movimento deles dentro daquele contexto. Então, acho que também essa perspectiva que você traz, ela dialoga muito bem, porque o contexto escolar ele é plural, ele acolhe, ele é para isso, ele é para acolher a diversidade. Então, como que eu vou trabalhar essa diversidade dentro de uma aula, por exemplo, e de um espaço-tempo que é destinado para a dança dentro da escola ou para as artes, né? Então, acho que é exatamente sobre isso mesmo que a dança ela pode entrar na escola como uma fonte potente de ampliação de horizontes. E até pensar como foi feito essa dança, né? Por muitos anos, como foi esse lugar, né? Até o Bessa chama desses lugares da diversalidade, né? Que às vezes quando a gente fala do diverso, é diferente como algo estranho, porque este é o certo, aquele é o errado, o exótico, né? E aí ele vai falar das diversalidades, que são essas pluralidades, pluradiversalidades, muitas diversalidades, mas ele vai falar dessas diversalidades que nós encontramos. Mas por muito tempo, qual foi a dança, né? Não é a Jussara Miller... Mas traz a capa, exatamente. Ela, no livro, ela fala sobre essa dança que às vezes a gente vê quando? Vê, às vezes, na apresentação, quando tem festa, tem um evento, vamos fazer uma coreografia, cria uma coreografia. Então, a gente vem de um lugar que aprendemos a fazer desse jeito, e aí vai para o lugar dessa reverificação. Então, acho que por isso essa importância desse lugar de fala, dessa reflexão que a gente traz aqui hoje, para pensar que não, tem uma possibilidade de outra que vai exigir um pouco mais de nós, que caramba, eu tenho sujeitos diversos aqui, eu não posso homogeneizar, porque se eu venho de um jeito, eu quero que todo mundo faça essa mesma coisa, abre e fecha. É uma possibilidade? É uma possibilidade, mas como eu posso respeitar, por exemplo, através da educação somática, né? É um caminho, mas considerado tem essa história, né? Sim, e essa perspectiva da educação somática, Klaus, ele vai atender fisioterapeutas, policiais, professores, os dançarinos, eles estão ali também, né? Então, o foco não está em ensinar a dança X para aquela pessoa, está em que ele experimente o próprio corpo, esse corpo que é já naturalmente dançante, e consiga fluir e criar a partir disso. Outra coisa importante quando a gente pensa na criança na escola é saber que existem pelo menos 3 processos interessantes que a gente pode abordar, que é a criança atravessada pelo próprio conhecimento em relação a si, ao outro e ao ambiente, que é o que você disse, sobre, se eu colocar um elemento diferente, se eu organizar a sala de aula diferente, eu não vou dar uma aula de dança com as mesas e as cadeiras enfileiradas, ou sim. O que aquela estrutura enfileirada me oferece, me provoca e me propõe? Mas, ao mesmo tempo, eu posso também variar isso, colocar as mesas para o fundo, tirar todas as mesas. Usar só as cadeiras. É difícil, sim, usar só as cadeiras, né? Abrir o máximo de espaço possível. Como é difícil ver a criança crescer e se distanciar do chão. Quanto mais a gente cresce, mais difícil de trazer a criança de volta para esse chão. Eles querem a cadeira, porque eles estão sendo treinados para ficar na cadeira, né? Não levanta, não mexe, não fala, né?
Outro elemento que é super atravessador e potente, a própria fala. Então, eu jogo uma palavra, e aí essa criança, ela vai criar, ela vai ser pelo menos provocada. Pode ser que ela diga assim, eu não sei fazer, e aí está o nosso papel, né, de conduzindo e trabalhando. Sim. É claro que a gente precisa também pensar, como educador, que essa janela que eu vou abrir é a janela que eu estou oferecendo, né? Então, quanto mais janelas eu puder oferecer, melhor. Só que sempre vai ser a janela a partir da perspectiva do provocador. Sim. Então, quanto mais alimentados nós estivermos, quanto mais repertório tivermos, mais possibilidades vamos oferecer a essa criança. Sim. Essa criança está atravessada por essas culturas que eu disse, e ela traz esses estigmas a respeito da dança, né? Então, se normalmente a gente pergunta no primeiro dia de aula, o que é arte ou o que é dança, é importante fazer essa sondagem. Sim. É importante saber o que eles já trazem. É o funk que rege, é o funk que é dança para mim? Ok, o que eu posso fazer com isso? Sim. Né? Eu não abandono, mas como que eu aproveito? E a perspectiva somática e o processo de improvisação, que eu chamo de processo para não chamar de técnica, né? Acho que seria uma discussão para outro dia. Mas esse processo de improvisação, a partir das provocações, eles vão abrir possibilidades para que essa criança consiga se expressar para além daquilo que ela já conhece. Então, ela vai adquirir repertório e, a partir desse repertório, criar novas possibilidades. E à medida que eu a provoco, ela também me provoca, né? Então, seria uma educação pelo sensível, né? Como o Duarte Júnior propõe, uma educação por aquilo que se percebe, não só na dicotomia, não na dicotomia, né, de corpo e mente, como a gente vinha conversando. Meu corpo, ele não está separado da minha dança. A minha dança, ela é corpo ao mesmo tempo que o meu corpo é dança. Eu sou corpo, né? Eu sou corpo, eu não porto nada, eu não sou recipiente de dança ou de conhecimento, eu sou isso. Sim. Né? E através da dança eu consigo me manifestar, me comunicar e fugir também um pouco do produto, né? Através da educação somática e da improvisação, eu consigo ter arte durante o processo. Eu consigo experimentar a dança, compartilhar a dança no processo. Sim. E é muito legal pensar isso do corpo, que esses dias eu estava refletindo sobre, escrevi sobre que esse distanciamento que há sobre corpo, quando você fala sobre corpo, há esse estranhamento de corpo, quanto mais a gente vai crescendo, mais há esse lugar de corpo, a gente vai se distanciando tanto do chão, né, quanto mais a gente cresce, mais a gente fica longe do chão, né, então, você que falou isso do corpo, do chão? Foi você que falou do chão? Eu que falei. Foi? Sim. Foi você que falou mesmo. Porque é muito forte para mim isso. E aí a gente cresce não só nesse sentido, né, de ficar longe, também fica longe do corpo, que cada vez mais o corpo é esse lugar de estranhamento e vai supervalorizando a mente, aí entra nesse lugar da dicotomia de que a mente é importante, de que só o que eu produzo como conhecimento, né, científico seria importante, mas tudo é corpo. Quando eu estou produzindo conhecimento, quando eu estou escrevendo, o meu corpo está em movimento, o meu corpo está ali. E eu cheguei a entrar nesse lugar de quando o meu orientador falou para mim na dissertação, você precisa falar sobre corpo. Mas por que eu vou falar sobre corpo? Eu estou falando sobre arte, sobre ensino de arte. Estou falando sobre corpo. E até eu entender, foi, cara, mas eu sou o corpo, eu estou falando sobre a minha experiência. Então, como a gente também consegue, nesse lugar do ensino da dança, já está sensibilizando, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando essa educação somática, que ele se percebe, eu estou provocando nesse indivíduo esse contato com ele, que ele entende que ele é corpo, e que não necessariamente tem que ser um corpo, que alguém disse que tem que ser um corpo de determinado jeito, que todo corpo é produtor de arte, cultura e de conhecimento, né? Em relação a todo o corpo ser produtor de cultura, é muito importante quando a gente olha para as crianças com essa potência que elas trazem. Porque não muito longe a gente desconsiderava uma criança. E normalmente é triste a gente dizer isso, ou até afirmar, e
ter uma imagem recente, talvez vocês tenham alguma imagem recente de alguém dizendo, olha, ele não é capaz ainda de fazer isso, ou não, ele não tem compreensão disso. Sim. Não, ele tem uma compreensão, só que é da maneira dele. Ele é capaz, sim, só que da maneira como ele veio e como ele está. Então, a criança, dentro dessa perspectiva de trabalhar com pesquisas com a infância e não sobre a infância, Sim. que é uma mudança de paradigma que aconteceu, na verdade, recentemente, que é em 1980, mais forte, né? De olhar para as crianças como seres produtores, né? E também consumidores de cultura. Então, quando eu olho para uma criança, eu digo, não, ela é, e ela não é um vir a ser. Então, eu não me questiono se... O que isso vai influenciar daqui 10 anos? Nossa, será que essa minha aula de dança vai fazer com que ela se torne um bailarino ou uma bailarina? A questão não é essa que está posta. Sim. A questão é dizer, olha, como ela está hoje nessa aula de dança? Como ela se sente? O que ela traz para mim? O que ela está conseguindo expressar? Então, eu acho que enquanto pessoas que estamos lá com as crianças, que a gente pode denominar como professor, como educador, como, né, até pelos nossos nomes próprios, né, Mira, nós somos pessoas que estamos com elas, e eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente se coloca no movimento de estar com elas, elas logo sentem isso. E em relação às pessoas que estão nos ouvindo também, né, eu acho que se a gente pensar em alguma aula de dança ou algum momento que a gente acha que a gente estava dançando, porque eu entendo a dança de uma maneira mais orgânica, assim, né? Que a gente dança muito, e muitas Sim. vezes, e o tempo inteiro. Mas se a gente for olhar para esse momento que aparentemente parecia que era só fragmentado, aquele momento é o momento da dança. Se a gente fosse lembrar, muito possivelmente virá na memória alguns movimentos que a gente aprendeu para fazer igual. Eu Isso, preciso repetir essa coreografia? Na minha época era o El Chan, por exemplo. Então, assim, eu preciso repetir esse movimento para fazer a coreografia o mais próximo do que aquela pessoa que está fazendo, que é a oficial, dita oficial, representa para todo mundo. E a gente aqui não está destacando que essa dança não é dança, não é isso. Mas é dizer que existe uma outra dança também, e que ela é para todo mundo. Ela, né, eu não estou querendo chegar numa sapatilha de ponta e dizer que, olha, é dessa forma que você tem que fazer, e você não consegue fazer porque biologicamente seu corpo não atinge essa angulação. Então você nunca vai chegar a esse posto. E não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que você pode experimentar dentro das suas possibilidades e das suas limitações, mas assim, se reconhecer e experimentar qual é essa sensação que essa dança traz. E a partir dessa sensação, ir ressignificando a sua relação com o seu corpo, a sua relação com o mundo, a sua relação com as outras pessoas. Então, é muito sobre esta dança que a gente veio falar hoje, assim, não desconsideração de outras danças que existem, que também são importantes, e mais de dizer que a gente tem uma dança que ela perpassa o cotidiano. Então, quando eu acordo e escovo o dente, é a minha dança do meu cotidiano. Quando eu acordo e vou fazer um alimento, é a minha dança. Porque a dança, ela é uma linguagem do movimento ou não, da estagnação também, da tensão e do distensionamento do corpo, mas ela está presente constantemente. Mas a aula em si de dança, ela é esse momento da gente conseguir olhar para esses movimentos e ressignificá-los e falar sobre eles, e refletir sobre essa expressão, que é essa dança do cotidiano e coletiva, né? Então, quando a gente se propõe a olhar esse movimento do universo, a gente vê que as coisas também dançam. Essa samambaia em cima de mim tá dançando. Sim. Eu aqui, minhas mãos estão dançando enquanto eu falo. A minha boca, meus lábios, minha língua tá dançando para verbalizar isso que eu tô dizendo. Então, é uma dança de troca, uma dança que às vezes é singular, às vezes ela é coletiva, mas ela é constante. Eu acho que é sobre isso que é principal a gente fazer com que as pessoas pensem um pouco, né? Que dança é essa do seu cotidiano? É um pouco sobre isso. Algo que é bastante interessante é nós experimentarmos uma aula de dança sem dizer que é uma aula de dança. E aí, no final, né, você dizer, ter um momento de socialização onde a criança pode falar o que ela fez. Alguns vão dizer que dançaram, né? Outros não, porque ele não reconhece aquele movimento como dança, porque o movimento que ele reconhece é esse que você mencionou,
né, que é o que está inserido na rotina dele, naquilo que ele já conhece como dança. Né? Então, a gente tem muitas surpresas quando eu peço também para que eles registrem por meio de um desenho, por exemplo, o que eles fizeram. Então, aquele desenho está dançando. Né? E aí, depois, a partir dessa discussão, dessa reflexão, dizer, olha, então, todos vocês dançaram. Né? Ainda há uma resistência da parte dos meninos. Né? Quanto maior eles vão ficando, eles resistem mais à dança. Então, a gente trabalhar a dança na educação infantil, na infância, ela pode despertar um adolescente, um adulto muito mais sensível para experimentar a dança, né? Sem comprometer a sua sexualidade, sua orientação, sem comprometer nada disso. Né? Então, a gente vê, às vezes, na criança, eu chego, hoje nós vamos fazer uma aula de dança. Metade ou mais da metade não vai aceitar. Mas, se eu apresentar essa proposta diferente e depois dizer que é dança, eles vão dizer, realmente, eu dancei, independente dos seus paradigmas, né, dos seus preconceitos. E a gente teve essa experiência no estágio, né? Porque a gente fez estágio juntas no ensino médio. E no Fundamental 2, nos outros. Mas no Fundamental 2, a gente fez primeiro as práticas do teatro, porque nós trabalhamos as duas linguagens. Aí, teatro, tá tranquilo. Quando a gente levou a aula de dança, bloqueio, assim, total. As pessoas, eles não queriam fazer. A gente conseguiu fazer 1 ou 2 aulas. Depois nós tivemos que mudar ali o planejamento, porque nós não conseguimos... Rever a estratégia. Rever a estratégia ali, porque não estávamos acessando, porque era dança. Sim. Eu tive um aluno na educação infantil, cadeirante. Hoje ele é meu aluno novamente no 2º ano, mas nessa perspectiva remota, né, de ensino remoto, não tem o toque, não tem... Mas na educação infantil, foi em 2019... foi incrível a experiência com esse garoto, incrível, incrível. As crianças se envolveram de tal forma, sem preconceito algum, né? 5 anos, eles têm 5 anos. O aluno cadeirante, na verdade, ele era o maior provocador de movimento dos outros. Né? Então, é uma experiência muito agradável. Receber, por exemplo, uma criança surda, porque além da diversidade do comum, nós temos ainda as especificidades, como, por exemplo, as crianças surdas, né, cegas, ou crianças cadeirantes. Sim. Então, de alguma forma, perceber que aquela criança, ela é parte, ela não está sendo incluída ali, ela já é parte. Sim. Então, experimentar isso na sala de aula é muito prazeroso, é muito recompensador, tá pago. Uhum. Sim. Bom, e aí eu vou conectar com as minhas experivivências, né? Eu gosto de trazer para o começo. Quando começou, eu comecei a dançar na escola, nessa mesma escola, né, lá no Itamaracá. E eu comecei a dançar num projeto no ensino não formal, no contraturno, chamava Arte Sim, Violência Não, quando chamava Fundac ainda, Sectur, por causa do contexto social do bairro. Né? Então, era um projeto que acontecia em vários bairros, era um projeto de dança de rua, o street dance na época, mas antes disso eu já dançava no grupo de dança que tinha na escola. Então, ali, já tive meu primeiro contato com a dança. Depois que acabou o projeto, eu continuei dançando com o grupo, porque o grupo continuou de forma autônoma. Eu trabalhava com outra coisa, nada bem aleatório, era com RH, uma coisa assim. Mas eu continuava em contato com a pessoa com quem eu comecei a dançar danças urbanas, que foi o meu mediador, eu vou usar muito essa palavra, porque é muito a minha pesquisa, do meu trabalho, do meu fazer, e que foi o mediador do meu contato com a dança, que foi o que me fez escolher a dança como profissão. Então eu falei, quero fazer faculdade de dança. Ele falou, você quer fazer faculdade de dança? Então é assim, 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 assim. Então tá, eu quero trabalhar com isso. Fui consciente, aí foi quando eu comecei a fazer a faculdade, né, licenciatura em artes cênicas e dança. E eu lembro, assim, quando a professora Cristiane começou no 2º ano, foi a hora do vamos ver. Ela falou, quem sabia
o que queria fazer e quem não sabia o que estava fazendo ali. Eu sabia mais ou menos. Então, no segundo ano, ela falou da importância do ensino de arte, da atuação dos professores de teatro e dança, né? Como não havia, e aquilo foi assim, motivador, impulsionador. Eu falei, então é isso, é lá que eu quero estar, é para lá que eu vou. Aí eu saí, eu trabalhava em call center na época, eu falei, agora eu vou trabalhar com a dança, vou trabalhar na minha área. Que foi quando eu comecei a trabalhar no Mais Educação, que foi no ensino formal. Eu falei assim, experiência maluca. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque as crianças estavam lá por obrigação. Eram, tipo, aqueles, né, problemáticos em relação à escola. Falou, não, vem pra cá, vocês precisam continuar a escola o dia inteiro, né? E aí eles estavam lá fazendo aula de dança, era meu primeiro contato ali com a dança. Então, essa foi grande parte da minha formação, né? Desse lugar do movimento, de coreografia, de dançar coreografia, de reproduzir coreografia. E, bom, quando eu comecei a dar aula mais para frente, quando eu comecei para o ensino formal, continuando estudando, eu percebi que eu falei, não é só isso que eu quero mais, porque a gente estudando muito ali, falava sobre esse lugar da reprodução de movimento, da reprodução da coreografia, que, como a Mira falou, é uma possibilidade. Não quero de maneira nenhuma dizer que não presta, porque eu também faço coreografias, os alunos também reproduzem movimentos em algum momento, né? Porque hoje eu dou aula em 3 lugares diferentes, em 3 projetos diferentes. E eles também passam por isso, mas a reflexão que eu quero trazer hoje, né, a experiência que eu quero trazer hoje, é de um lugar outro, né, de como eu posso, como mediadora, ser uma guardiã, como disse a Mira no dia que a gente conversou, guardiã da experiência desse sujeito, da dança, como a Adeline disse, todo sujeito pode dançar. Qual é a dança desse corpo? Porque por muito tempo eu falei, cara, qual que é a dança do meu corpo? Eu lembro que eu ouvia meus amigos falar, não, eu estudo break, eu estudo breaking, não, eu estudo popping. Eu falava assim, e eu? Eu danço o quê? O que eu danço? E aí eu fiquei, o que eu danço? Então, por não saber, depois com as experiências ali práticas e de pesquisa na faculdade, eu falei, eu vou descobrir a minha dança. Então, conforme eu fui descobrindo, tudo isso foi me impulsionando a provocar isso nos meus alunos. Eu quero que eles descubram também qual é a dança deles, que eu acho que tem muito a ver com a prática da Adeline, que é dança somática, educação somática, né? Vai me atravessar também, né? Que eu falo, cara, qual é o corpo? O que seu corpo pode fazer? Qual é a dança? Então, eu vou mediando ali os saberes, né? O que esse corpo pode trazer, o que o meu corpo tem também de conhecimento, todos esses anos de dança, e o que eu quero propor ali para eles naquele momento. Então, no ensino de dança não formal, né, que muitas vezes a gente pensa, ensino de dança não formal, academia, vamos copiar a coreografia. Eu chego de cara e falo, não vamos copiar a coreografia, tá? Então, isso aí vai ser lá no final, um pouquinho. Nós vamos trabalhar a potencialidades, coisas que fazem parte da dança, como tempo, espaço, nível, alguns exercícios de improvisação, alguns jogos, às vezes jogos teatrais, né? Teatrais porque esse é o nome, mas que a gente, né, vai usar na prática. Na vida, exatamente. E vamos passar por tudo isso para quê? Para que esse sujeito descubra as suas potencialidades, né? Para potencializar o que já existe naquele corpo dançante, naquelas crianças, naqueles adolescentes, naqueles adultos, que eles têm até adultos de 30 anos, 35, 33 que estão dançando e que podem sim descobrir qual que é esse corpo e não só o corpo que reproduz, né? Seu braço tem que ser assim. Às vezes vai ter também, né? Mas como eu posso chegar a outros lugares? Então, normalmente, a gente sempre vai para uma prática colaborativa. Nós vamos passando por isso, processo de composição coreográfica, criamos juntos, vou dando umas possibilidades aqui, trabalho de danças sociais, divide, trabalha em grupo, cria aqui, aí com essas células a gente monta a coreografia, monta, junta, pensa no figurino, pensa na música, e vamos criando junto. Aí surge uma coreografia, surge uma coisa aqui, mas sempre, assim, sempre pensando nesse lugar de qual é esse corpo que dança, que corpo é esse que dança, e potencializando essa dança que esses sujeitos têm também.
E eu acho que eu falei tudo de uma vez, eu acho que é isso. E aí é isso, então Então, como esses guardiões, podemos estar, seja na educação, no ensino formal, no ensino não formal, podemos estar sensíveis. E aí o que eu venho desenvolvendo na minha pesquisa de mestrado é o conceito, né? Gosto dessa palavra, uma proposta pedagógica chamada arte e mediação. Então, como nós podemos nos aproximar, né, do sujeito, do aluno, considerando, mediando o conhecimento que ele tem, o meu conhecimento, e aproximando. E ser, saber e sentir. Como que o professor entra nesse lugar de ser, saber e sentir, mediador, guardião, né? Não só vou lá, eu sei, eu sou e eu sinto, professor, eu estou nesse lugar mesmo e considero. E até lembro, teve um dia que a gente estava fazendo uma aula lá de formas, a gente, que formas tem aqui nesse espaço? Isso com as crianças de 4, 5, 6, 7 anos. Aí fizemos as formas, quadrado, triângulo, ar-condicionado, aparador, tudo nos trem. Depois de experimentar, uma delas falou, a gente podia criar agora com isso, né? O que você acha da gente criar com essas formas? Falei, claro, vamos criar. E aí, junto com o que ela me propôs, eu já joguei uma outra proposição, dei um papel, então a gente vai desenhar essas formas, você vai desenhar a sua sequência. E depois de desenhar a sequência, vamos levar para o corpo. E isso me lembra muito a Marina Marcondes, Marina Marcondes, não, lembro o Vinícius Lírio, num dia que a gente estava discutindo didática do ensino do teatro, e ele falou, às vezes a gente vai chegar com 100 possibilidades na sala de aula, mas vai vir um aluno com 101, 102, 103, 104. Mas como a gente pode, né, tá poroso e sensível sempre para o que esse sujeito que é produtor de arte, cultura e conhecimento está nos propondo ali naquele momento, né? Passei por uma experiência parecida quando juntos escolhemos uma canção, uma música para a gente trabalhar. E aí a música falava sobre a criança, sobre ela crescer, sobre os machucados. E aí, numa dessas discussões sobre a letra da canção, uma criança fala, a minha mãe separou do meu pai porque meu pai batia nela, né? E aí, então, esses gatilhos, eles são fundamentais. E aquilo que a Miriam falou de escutar, como que escutar é importante, é fundamental, como que perceber o estado dessa criança é fundamental também para a dança. E a partir dessas discussões, os movimentos foram aparecendo e num trabalho também colaborativo, construímos ali uma cena e compartilhamos com a comunidade escolar e aquilo despertou choro. Eu vi professores chorando, crianças chorando, uma experiência que me desafiou a pesquisar o que eu estou pesquisando hoje, né? Que é o que eu posso fazer então mais, né? Algo assim despretensioso, como uma criança falar, compartilhar da sua realidade, né? Despertou ali movimentos que provocaram sensações naquela comunidade escolar como um todo, né? E isso foi tão lindo, só que ao mesmo tempo também a gente corre um risco de fazer dessa experiência uma institucionalizar aquela experiência, né? E fazer, não, agora vamos fazer todo ano assim. Então, não, eu me coloco nesse lugar de não fazer mais do mesmo, de me esforçar para que isso não se torne, né, um novo quadrado, que a liberdade se torne um novo quadrado, né? E acho que é aquilo, né, que a Mira falou da infância. A infância né? Não vou olhar para uma criança e dizer, não, essa criança ainda não tem história, né? Não... Vamos pegar ela como se ela fosse uma vasilha e colocar o conhecimento, como diz Paulo Freire. Nós chegarmos como detentores do conhecimento, vamos derramar. Não, por isso que eu preciso considerar o que aquela criança está trazendo, porque ela não vai ser, ela já ela pode ser mais, né? Nós vamos ser, hoje nós vamos ser mais, né? Mais ou outro. Então, como que a gente precisa estar sempre reflexivo, estar disponível para o diálogo, né? Essa escuta atenta, disponível para o diálogo, para essa criança disponível, né?
assim, ouvindo vocês falarem, assim, vão vindo várias imagens, né? Imagens minhas enquanto criança. De como a gente sofre e depois a gente reproduz pequenas violências com as crianças. Como a gente diz assim, não sobe aí. Aí é alto pra você, viu? Você tá vendo que é alto, você vai cair. Balança mais baixo, menino. Tá balançando muito rápido. A gente comete essas pequenas frases corriqueiramente com medo de ter que socorrer uma criança. Mas, na verdade, a gente deveria ter medo depois de ter que socorrer de outras formas, porque a criança ela tem um corpo e ela vai descobrindo esse corpo ao longo da vida. A gente mesmo, depois de muito tempo, a gente aprende que a gente é grande e que muito possivelmente a gente vai levar um tombo a cada 5 anos, mais ou menos. E eu levei um tombo esses dias com um saco de lixo na mão e eu não acreditei que eu tinha levado aquele tombo. Eu fiquei pensando o que eu tinha feito pra levar aquele tombo. E foi tão bom, porque eu caí, entendeu? Caí. E eu acho que a gente perde essa capacidade de cair. Só daqui 5 anos. Você caiu em janeiro, ela caiu dia 1º de janeiro. A gente perde a capacidade de ir caindo, assim. Então, eu queria cair mais, na verdade. Depois eu falei, nossa, acho que eu devia estar com o corpo mais leve para poder cair mais. Uau. Eita. E no processo, quando eu fui me aproximando das temáticas da infância, do estudo, das leituras, era um convite muito forte para eu olhar de novo a minha criança, assim. Então, várias vezes eu ouvi histórias que a minha mãe me contava para ver o que eu sentia, se eu conseguia acessar alguma imagem. E olha que eu tive uma infância super privilegiada, assim, que eu podia brincar muito na rua, que eu tinha pais super amorosos, tinha muitos amigos, né? Então, é uma infância privilegiada, num país que a gente sabe que tem milhões de desigualdades de vários tipos. E quando eu comecei a acessar essa criança que eu fui, e que eu ainda sou, eu fui vendo como eu tinha sido escutada. Então, é um pouco sobre o que vocês vêm falando, assim. E eu falei, nossa, como que eu vou para campo olhar para as crianças? Como que eu vou escutá-las? Será que eu tenho que fazer um monte de pergunta antes? Então, é um pouco sobre isso. Como que a gente vai planejando a nossa aula? A gente vai chegar e vai perguntar, esse quadrado, como que eu faço essa forma de quadrado? Ou a gente vai simplesmente deixar um quadrado no meio da sala e vai ver se aquele quadrado surte algum efeito. Então, eu também estava me questionando enquanto pesquisadora como que eu ia me encontrar de novo com essas crianças. E daí, primeiro eu cheguei cheia de perguntas e daí não deu certo, lógico, né? Elas respondiam tudo que eu queria. Mas eu não queria ouvir o que elas queriam, que eu queria ouvir. Sim. Eu queria ouvir aquelas coisas mágicas que a gente escuta as crianças falarem, né? E não era dessa forma que eu ia chegar nessa bolha. E eu fui me perguntando como que eu podia entrar nessa cena com elas, da infância. Porque a infância, na verdade, é um palco que a gente passa um tempo da vida mas ela permanece na gente depois. A gente segue para outras encenações. E como que eu podia entrar de novo nesse palco? É bem difícil a gente adentrar. E possivelmente a gente não adentre em cena mesmo, mas a gente consegue de alguma forma sacar as sutilezas que estão ali naquela cena exposta. E eu fui me dando conta que ficar quieta era a melhor coisa. E ficar da altura deles, assim. Como se fosse um convite para eles se aproximarem de mim. Então, nos lugares que eu ia, eu normalmente buscava sentar em algum canto e ficar. E eu ficava. Por vezes, nenhum se aproximava. Às vezes, um me entregava um objeto, saía e nunca mais voltava. Outro já vinha, me olhava no olho, dava uma volta, me olhava no olho de novo. Daí, convidava o outro para me olhar no olho também. Até que um vinha e me oferecia alguma coisa que ele estava comendo. Então, eu acho que esses processos de pesquisa com as crianças, eles são muito próximos do processo de você pensar qualquer tipo de relação com as crianças. Seja na escola, seja no ambiente informal, né? Dentro de uma academia de dança. Seja num campo de pesquisa. Lógico, ali eu tinha mais tempo, assim, era um tempo estendido que eu tinha para ficar ali. E eu tinha
fui sacando que eu tinha que me silenciar e não ter medo de deixar as crianças... E eu também ficar assim, sabe, devaneando, assim. Era como se fosse uma vadiagem. A gente tava ali disposta a não fazer nada. Eu mesma acordava sem saber o que eu ia fazer. E às vezes a gente olha pra isso como quem diz, nossa, esse professor não sabe o que ele tá fazendo. E esse professor e esse pesquisador que não sabe o que ele tá fazendo, ele acessa essa criança que fala, olha, meu pai bateu na minha mãe. Ele acessa a criança que chega e fala, olha, eu me machuquei aqui. E ninguém tinha olhado para aquele machucado daquela criança. Uhum. Olha, eu não tô conseguindo falar com fulano. Então, as relações humanas, elas são super complexas. E uma criança de 0 a 3 anos, né, ela aprende muitas coisas que ela vai carregar para a vida inteira, assim. Então, a gente olha para ela e fala, nossa, você aprendeu a balbuciar uma palavra. Olha quantas vezes você vai balbuciar uma palavra a vida inteira. Então, é muito forte o que ela tá trazendo pra gente. E a gente, de fato, só vai conseguir se conectar em qualquer papel que a gente esteja junto com ela, enquanto gente, se ela notar que a gente está disposto a ouvi-la. E se a gente também trouxer as nossas coisas para dizer para ela, né? Então, também sobre esse lugar de estar com as crianças em campo, nesse cenário que elas estavam ali, me trouxeram muitos presentes e que elas iam entregando aos poucos. E várias coisas também elas não estavam a fim de entregar e não entregavam. E você tinha que falar, não ficar lá insistindo. Uhum. Você percebia que ela não queria mostrar e você se conter para não questionar. Você fala, tá, não quero descobrir, mas eu quero. Não, deixa ela seguir. Daqui a pouco ela vai me entregar alguma coisa que ela quer me entregar. E nisso saem pérolas, como, por exemplo, o Alisson tomando banho de rio, né, no Rio Paraguai. Falou, eu tenho que pôr a mão no chão pra ver se eu toco... Pra ver se eu dou pé. Então, ele colocava a mão no fundo do rio pra ver se ele dava pé. Então, quer dizer, ele sabia exatamente a altura dele quando ele colocava a mão no chão, porque era uma extensão dele, né? Uma outra menina, ela chegou pra mim e tava balançando, ela falou, eu queria que meu balanço tivesse flores aqui, ó, na corda. Só que ela passou a mão naquela corda, tava muito cheio de flor. E ela sabia que tava cheio de flor. Então, esse imaginário, essa capacidade de criação, eu acho que é exatamente o que a dança, uma das coisas que a dança tem de mais potente, porque ela vai mostrar que o nosso corpo ele tem uma capacidade de ir além. Sim. E de se refazer constantemente. Então, um bailarino, por mais que a gente fale, ele sobe no palco e dança 10 vezes aquela mesma coreografia, ele sente de outra forma, Sim. Ele pode estar menstruado, ele pode ter brigado com a mãe, Isso. Ele pode estar super bem porque ele comeu uma coisa que ele gostou antes de subir no palco. Então, sempre vai ter um sabor especial. E para essa criança que dança, a mesma coisa, né? Então, eu acho que se colocar nessa dança da vida com essas crianças que eu tive a oportunidade, me mostrou que a dança que cada um dança, para você chegar na dança do outro, você tem que ter muito cuidado primeiro com a sua dança e reconhecer a sua dança em si, mas também olhar para o outro e dizer, olha, eu tô aqui, eu reconheço a sua dança e eu não tô a fim de mudar ela em nada, mas eu tô a fim de olhar para ela. Tudo bem? E se ele não te deixar e não tiver tudo bem, é a hora também da gente virar e seguir. E se ele deixar, que bom, aproveita para olhar a dança do outro. Então, eu acho que o convite da pesquisa, assim, que eu fiz, foi muito bom esse convite, porque eu nunca tinha olhado a dança dentro dessa pesquisa. Eu escrevi várias coisas e que são a dança para mim, mas que realmente agora me fazem voltar e olhar. Então, eu acho que é muito esse convite que as crianças fazem, se a gente estiver disposto. Vamos dançar de outro jeito, né? A sua fala, ela me coloca num lugar estreito. Duas. Porque pensar que isso que você está dizendo é verdadeiro, eu acredito nisso. Como que eu faço para colocar isso em prática na sala de aula? Como que aquelas 4 paredes, o sino tocando, a hora do lanche, o desenho que a criança quer fazer na aula de arte, como que eu organizo, como que eu possibilito chegar perto disso, né, de experimentar isso. Então, é um desafio, né?
eu estou partindo de uma pesquisa que é um protótipo, né? Mas ao mesmo tempo não é inalcançável. Ele é alcançável, ele é possível, eu acredito nele. Mas ele tem muitas barreiras. Muitas. E a barreira começa com o portão da escola. Né? A escola como ela se dá hoje no Brasil, ela nos impede muitas vezes, né, de progredir nesse aspecto. Tanto que a dança e o teatro, eles são super recentes. Sim. Como disciplinas obrigatórias, linguagens obrigatórias, né? Mas ela tem sido potente e tem se fortalecido, ainda que, né, timidamente. No meu caso, na escola, eu sou a única professora de artes cênicas, né? Então, eu quase que sou um ET, assim, né? É uma coisa muito... O que você vai fazer? Né? Você tá no chão, você tá bagunçando, você tá imitando um macaco, né? E eu tô quebrando um gelo. Eu brinco muito que a estratégia do macaco, ela me ajuda numa certa aula de teatro, específica uma aula de teatro, já com o 3º ano do ensino médio, eu não conseguia acessar os alunos. Eles estavam com uma muralha, assim. E aí eu pensei, eu falei, tem uma coisa que eu sei fazer muito bem, que é imitar macaco. E a gente estava brincando com as expressões dos animais e tal. E de repente, eu falei, agora é o macaco. E aí eu entrei no jogo. Eu saí do lugar só de provocadora para participar do jogo. Gente, que momento assim extraordinário. Então eu começo com o meu macaco e já vem outro macaco pra cima de mim, me peitando e meio que numa luta, depois uma disputa de território e depois uma brincadeira e outro. Né? Então esse foi um dia muito especial. Sabe quando você fala assim, uau, aconteceu. Né? Mas foi um dia, né? E muitos. Então assim, acho que o nosso lugar no ensino formal é não desistir, é ser essa resistência, né? A gente precisa de aporte teórico para confirmar o que eu estou fazendo, que é o que você disse. Ele não sabe o que está fazendo nada, né? O professor de artes cênicas, ele não faz nada, ele faz bagunça, ele faz barulho, ele suja, né? Então, as paredes da escola, elas ainda dificultam, né, o acesso a essa dança, a esse sujeito, a esse ouvir, a essa escuta, mas ela é possível. Então, o que eu tenho para agora? Eu tenho para agora isso. Eu tenho uma sala com 4 paredes, uma porta, 3 janelas, um armário, né, mesas e cadeiras e uniforme. A gente tem uniforme. Não pode sujar o uniforme. Então, mas é isso que eu tenho para agora. Então, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, né? Eu lembro de uma última experiência para compartilhar, de ver professores entrando na sala de aula gritando para poder colocar a turma em silêncio. E um dia eu fiz uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer, cara, desligar o ventilador. Eu entrei tranquila, deixei a sala de aula assim. Entrei, eu falei, hoje vai ser diferente, vou tentar uma coisa diferente. Cheguei, coloquei minhas coisas na mesa, ninguém percebeu que eu entrei. Aí um viu, eu em silêncio, desliguei o ventilador, fiquei esperando. Bem fresquinho. Bem, né, 2 horas da tarde. E aí um começou a falar pro outro, que falou pro outro. Ó, a professora tá aí, ó, a professora chegou. Ó, a professora, né? E aí, a hora que eles tranquilizaram, eu liguei de novo o ventilador e comecei a minha aula como se nada tivesse acontecido. Aquilo já era, eu já estava entrando ali. Né? Então, são algumas estratégias que a gente vai criando, experimentando. Sempre dá certo? Não, eu só não posso desistir. Só não posso, porque eu acredito que é possível essa dança na escola. Eu acredito que nós somos melhores, nós podemos ser pessoas, sujeitos melhores quando experimentamos a dança que carregamos, ou melhor, a dança que somos. Sim, ó, é total. Eu ia falar sobre isso que acho que é a vida, né? Eu até mandei um parabéns hoje e falei que a vida é feita de dores e fracassos,
né? Então, não estamos falando de um ensino de dança cheio de flores, né? Também tem fracasso, também tem dia que a gente sai exausta de sala, dia que nada deu certo. Não quero voltar amanhã. Tem dia que eu não quero voltar amanhã, vários dias. Sim. Mas que é esse lugar de não desistir e entrar na outra discussão que é sobre o inacabamento. Que nós estamos deste lugar do inacabado. Né? Temos vários autores que falam aqui, alguns que nos atravessam, Mônica Dantas, tem Paulo Freire, e Cecília Almeida Salles. Então, nós estamos inacabados. Essa fala, essas discussões, elas não estão acabadas, elas não são a solução, não estão prontas, as únicas. Elas são sobrevivências, são possibilidades, são caminhos outros que podem auxiliar, né? Você, eu, Deline, Amira, nós, né? Então, o Paulo Freire vai falar muito sobre o inacabamento. O ser humano vai perceber esse lugar de inacabamento e quando ele percebe, quando ele tem consciência desse inacabamento, ele vê a necessidade do ensino. Então, por isso que o ensino existe, por causa dessa consciência do ser humano, do seu inacabamento, porque todos somos inacabados, assim como a produção artística, ela está nesse lugar do inacabado. Do entre. Isso é lindo. Nossa, é lindo demais. E como que o ser humano entende essa necessidade do ensino? Quando ele aprende. Então, quando homens e mulheres perceberam que eles aprenderam ali socialmente, ele falou, uau, podemos ensinar. E esse lugar, então, como que a gente entende como professor que nós estamos inacabados, que todo dia a gente vai aprender quando um estudante fala que, poxa, meus pais divorciaram, meu pai colocou fogo. Eu ouvi uma criança uma vez do pré dizer, meu pai colocou fogo na minha casa, aí minha mãe tirou eu e minhas 3 irmãs dentro de casa. Então, entender que nós estamos inacabados, que mesmo com esses fracassos, com esses dias difíceis, a gente também vai aprender, nós também vamos entrar nesse lugar de aprendizado. Opa, não deu aqui, não, vou tentar de outro jeito, vou entrar num outro lugar, porque não tá acabado. Não tá acabado, vou aprender de novo. Porque se a gente entra nesse lugar de que é isso, como a Adeline falou, de institucionalizar essa fórmula está acabada, nós podemos entrar num lugar muito complexo, né? Do professor, não, eu faço assim, é assim que eu chego na minha sala, anoto aqui, copia a página 20 e 30, fim. Não quero aprender mais nada, é muito perigoso, né? Mas não, como é que todo dia eu aprendo algo novo, aprendo algo com aquele sujeito, comigo, com o todo, né? A criança, ela está lá. Sim. Depende de nós, né? O que nós e como nós faremos isso, como que nós vamos promover isso, porque ela já está lá, ela está lá para, bom, tô aqui. Querendo ou não, ela já está lá. Sim. Né? Mas como eu vou fazer que vai fazer toda a diferença? Eu vou castrar essa experiência ou eu vou jogar ela para experimentar? Eu vou fazer isso. Eu vou colocar um quadrado. Vai, filha. Me aguarde. Me aguarde. Mandar registros depois. E vou deixar lá. Vou chegar, tô trabalhando com elementos da natureza, vou colocar um tecido lá, um pano. E vou ver o que elas vão fazer quando elas chegarem. Sim. Semana que vem. Terça-feira dou aula. Falando disso, assim, a gente... Bom, eu também, é bem difícil, porque a gente vai fazendo estágios e a gente vai encontrando também pessoas que vão dizer, não, a escola sempre foi assim, sempre será, viu? Não vem aqui. Sim. Mas a gente sabe que tem muita gente querendo fazer diferente e tá fazendo diferente. Sim. Muita gente, né? Temos vocês duas aqui que estão fazendo super, né, trabalhos super bonitos e com uma proposta totalmente diferente do que já vem sendo feito e do que vocês passaram. Uhum. Então, isso já é um super passo. E quando a gente fala das escolas, né, que estão numa outra proposta também, que estão nesse processo de inacabados e tentando construir de outra forma, elas acreditam muito numa frase que eu ouvi no Pantanal, da dona Joana falando do Alisson. Mira, nem mosquito para esse menino. Então, assim, ó, era uma mosquitaiada que a gente não conseguia. Você matava um aqui, tinha outro te dando um beijo no cangote. Assim, que era um negócio, você mal conseguia conversar. E eu olhava pro Alisson e tinha um desejo tão grande pulsando que tem escolas, né, propostas pedagógicas que acreditam profundamente nesse desejo.
E elas ajudam a criança a mergulhar no desejo. Então, se ele chega... Claro que isso é uma outra estrutura, assim, a gente repensar mesmo um coletivo, né? Mas ele chega e quer fazer... Ele quer fuçar na terra aquele dia, fuçar. E daí você fala, bom, você quer fuçar? Daí ele começa a te fazer questionamentos. Ah, o que tem no fundo da terra que eu fuço? O que eu vou encontrar, por exemplo? Vou chegar na China, né? Sempre Onde que eu chego? Eu falei, não sei. Onde você acha que você vai chegar? Então, sempre rebater, assim, né? Uhum. Pra pessoa ir aprofundando cada vez mais as suas perguntas. E eu acho que essa questão do inacabado é a gente ter a capacidade de sempre se questionar. Sim, sempre tá em busca. A gente se questiona sempre, a gente nunca vai ter as respostas afirmativas. E também no Pantanal, eu tava terminando, né, a tese, eu tava muito angustiada, assim, será que tá bom e tal? E eu e o Alisson, a gente saiu pra pescar um dia, chegamos e a dona Joana, eu mostrei o vídeo, né, da nossa pescaria, e a dona Joana tava olhando, e o Alisson no meio do vídeo falou, viu, mãe? Aquele ali que puxou o anzol e eu não peguei era grande. E daí a dona Joana fez um silêncio, assim, olhou pra gente e falou, tudo que a gente não pega é grande. Então, também, a nossa sensação de dizer que o que a gente tem é pouco, ela é cruel com a gente, eu acho que não precisa disso. Então, aonde a gente estiver, a gente tem a capacidade de fazer pequenas modificações na gente e na onde a gente está. E ter a certeza de que aquilo já é bastante pra gente e pro outro. Sim. E esse processo de questionamento e do inacabado é muito disso. De entender que sim, sempre tem um peixe maior que a gente não vai pescar. E que ainda bem que ele tá lá no fundo do rio nadando pra gente sempre buscar ele. Mas que sim, a gente também já tem bastante coisa. Esse peixe que a gente pegou hoje tá ótimo. A gente vai se alimentar e vai alimentar os outros. Então, eu acho que é bem nesse processo, assim. Eu gosto muito de trazer as falas das pessoas com quem eu converso e com quem eu vivo bastante tempo nessas comunidades, porque elas, de certa maneira, elas me ajudam a organizar um pouco as minhas emoções e minhas sensações. E por isso que eu trouxe essa fala, assim, que eu acho, ela pra mim, assim, foi ótima e para um final de percurso, né, e início de um outro percurso, ela foi fundamental para eu sacar que sempre vai ter essa continuidade. O contínuo, ele tá presente, ele vai ser interrompido, mas ele vai continuar de novo, e assim é. A fala do Alisson, esse pulsar do Alisson, me lembra um aluno que eu tive no grupo 5 anos, de 5 para 6 anos. Pro, eu posso ir ao banheiro? Pode, cacheado, cabelo comprido, lindo. Pode. Aí ele dava um salto, dava um pulo, pulava numa cadeira, estava no chão. Aí ele abria a porta e tchá! Aí que ele ia no banheiro. Gente, era incrível. Eu ficava esperando o momento dele pedir ou para beber água ou para ir no banheiro, porque era esse pulsar, tava ali, né? E o que eu vou fazer com isso? Enquanto os outros estavam tudo, assim, a maioria cansadinho, muito cedo, ele já tava, né? Então o que eu vou dar para ele? O que eu vou dar mais? O que eu vou oferecer para ele, né? E numa outra situação, nós inclusive juntas num casamento, e eu disse, aquela menina ali foi minha aluna. Aí ela ficou meio tímida assim, me olhou, todo mundo de máscara. E aí ela se aproximou e tirou e falou assim, oi, Pro, lembra de mim? Fui sua aluna, tá? Eu sou a Gabi, fui sua aluna. Eu lembro do macaco, lembra que você lembra do macaco? Você fez um macaco. Aí eu falei, viu como o macaco impacta vidas. Então é isso, essas falas, né, nos revigoram e elas dão sentido, dão continuidade, né, para as experiências. E até tem uma narrativa, uma fala que eu acho que poderia encerrar ou não essa fala, esse momento inacabado, que da criança que tem essa dança não programada, da Mira. Eu acho que foi uma fala... É isso, né? Falei certo? Tá. Eu acho que foi uma fala que me impactou muito, né, no dia que a gente conversou, da criança ter uma dança não programada. Essa dança, como ela começou falando, né, que é a dança... Todo tempo a gente está dançando. Eu escrevo isso na minha dissertação. Enquanto escrevo, estou dançando. Enquanto penso, estou dançando. E é isso, meninas. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Vocês gostariam de compartilhar mais alguma coisa? Gratidão só por hoje. Esperando os próximos capítulos. Assim, lábio. Trouxe na nós.
Então, eu gostaria muito de agradecer vocês. É uma honra para mim tê-las, né? 2 pessoas que eu admiro muito, 2 mulheres artistas, pesquisadoras, professoras que eu admiro muito. Então, uma alegria poder compartilhar esse momento, essa tarde maravilhosa, nesse lugar maravilhoso, ouvi-las, aprender com vocês. Foi muito enriquecedor. Com certeza eu vou escrever sobre isso. Com certeza isso está em mim. Então, muito obrigada. E muito obrigada a você também que está assistindo nós. Obrigada. Obrigada, produção! Obrigada. Valeu.